tudo bem com vocês? Gente, quero mandar um beijo para Gabriela Nóbrega Italiano, que é a nossa networker mirim. Um beijo, viu? Vamos começar. Gente, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou Erika Ogura, eu sou formada em estética, minha formação. Eu fiz pós-graduação em cosmetologia. E, na verdade, hoje a minha profissão é networker. Tudo bem com vocês? Sou uma networker. Deixa eu tirar o som aqui. Sou uma networker e terapeuta holística, tá? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Saiu uma pesquisa 2 dias atrás na revista Veja que no início da quarentena aumentou 50% dos casos de depressão. Início da quarentena, tá? E 80% dos casos de ansiedade. Você imagina agora, no finalzinho da quarentena, o que vai acontecer. E a maioria das pessoas que sofrem com isso, elas não entendem o que acontece dentro delas. E elas nem imaginam que os nutrientes têm um poder essencial na vida delas. Elas só fazem o tratamento tradicional, né? Que são os medicamentos, são os médicos. A gente não tira nada disso, pelo contrário, a gente acrescenta na vida da pessoa. Bom, eu trouxe alguns slides para vocês entenderem como que funciona isso. A gente chama, na verdade, de hormônios da felicidade, tá? Tem várias bioquímicas, tem várias químicas que acontecem no seu corpo para a felicidade. Eu trouxe os melhores exemplos aqui, tá? Dá uma olhadinha nessa foto. O azulzinho e o verdinho são a dopamina e a serotonina. São neurotransmissores, ok? Na verdade, é como se fossem mensageiros, também conhecido como hormônios. Quando você está no estado com depressão, você tem baixa de dopamina e baixa de serotonina. Quando você está ansioso, você tem muito baixa de dopamina. Quando você está feliz, você tem o ideal de serotonina. E olha que interessante, o que tem os três, dopamina, serotonina e oxitocina em equilíbrio. É quando você está nesse sentimento de amor, tá? Então essa é a química que acontece com você todos os momentos. Você pode ter baixa, sim, de dopamina, serotonina em alguns dias, mas se você entender essa química e trabalhar ela dentro de você, dificilmente você vai levar a casos sérios de uma depressão. Bom, então, só para fortalecer aí, o amor é a única química que essa reação, essa emoção nos traz dopamina, serotonina e oxitocina. Todos os três agindo em equilíbrio, dá essa sensação boa. A dopamina, gente, quando ela é responsável pelo prazer, pelo sucesso, pelo foco, pela força de vontade. São as pessoas que são muito focadas, muito competitivas, elas sentem o prazer natural da vida delas. Quando ela está em falta, acontece tudo isso daí: insônia, falta de motivação, cansaço, tristeza, fadiga. São pessoas que têm, quando você tem dopamina no corpo em excesso, são pessoas que têm facilidade para vícios. Então, olha que interessante. Ou a pessoa falta dopamina nela e ela vai buscar em fontes erradas, como o álcool e as drogas, porque eles aumentam isso dentro da pessoa e vai virar um looping, vai virar um vício dentro da pessoa. Então, os viciados têm alto nível de dopamina, falta de libido, procrastinação. Essa é o maior motivo das pessoas não chegarem aonde elas desejam, porque elas procrastinam demais. E aí, gente, como que você
vai fazer algo para o teu sucesso, uma tarefa simples às vezes, um trabalho sem a dopamina, não tem como. Porque quando você acorda animado, quando você tem essa energia dentro de você, a dopamina agindo dentro de você, tá? Perda de memória e desespero que pode levar ao pânico. Então, tudo isso faz com que o corpo não responda como é para responder. A serotonina. Então, vocês lembram lá, né? Que a felicidade, ela não existe serotonina. Não, desculpa. A falta de felicidade, a tristeza, é a baixa de serotonina no corpo. Então, a falta dela, da depressão, da alteração de humor, da insônia, falta de apetite, enxaqueca e muitas outras coisas, tá? A serotonina equilibrada dentro de você, ela vai ocasionar um bem-estar, um bom humor, um apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, ela regula isso também. Então, vocês lembram quando a gente conversou que a serotonina ela é produzida 95% através dos intestinos, ok? Então, é muito importante que o intestino esteja em ordem dentro de você, que a gente chama de segundo cérebro. Eu coloquei aí por curiosidade, tem muita gente que tem colar, pulseira, e aí tem essa fórmula, é a fórmula, na verdade, da serotonina, que é a fórmula da felicidade. Aí, aqui cortou, né? Aí eu coloquei uma imagem aqui que as pessoas falam, amiga, fica bem, você tem motivos para sorrir, a sua vida tá boa. E aí tem o cérebro aí falando assim, amiga, como? Sem serotonina, né? Então não tem como. Então quando você conhece uma pessoa depressiva, você já passou por isso, você quer ficar bem. Claro que você quer. Mas como? Sem a serotonina? Não tem como. É química isso, tá? Olha que interessante. O cérebro em atividade normal, tá? É como se tivesse várias luzinhas ligadas, e o cérebro de uma pessoa depressiva. Então, química. Aí, desconsiderem todo esse desenho, vejam lá em cima os neurônios, o verdinho e o rosinha, tá? Vocês estão vendo que o final dele, com a cabecinha do outro cor-de-rosa, né? Tem até uma bolinha em volta, formam essa imagem grande aqui, que é aonde tudo acontece. A gente chama de fenda sináptica, tá? Então, é o finalzinho de um neurônio, né, que é chamado pré-sináptico, e um neurônio pós-sináptico. Então, forma, na verdade, a fenda sináptica. Vocês viram que eles não se encostam, né? E aí, nessa fenda sináptica, tá vendo essas bolinhas aí? Essas bolinhas são as moléculas dos neurotransmissores. E é onde acontece essa mágica. Bom, essa imagem do lado esquerdo que vocês estão vendo é o normal, tá? Que acontece. Então, vamos lá. De um neurônio para outro, ele vai sendo bombardeado e é muito rápido, tá? É uma velocidade gigantesca. De um neurônio para outro, essas moléculas dos neurotransmissores, dos hormônios da felicidade, vão de um para outro, de um para outro, de um para outro, muito rápido. Quando você está na depressão, quando um neurônio joga para o outro, ele não capta, ele fica preso nessa fenda sináptica, ok? Os antidepressivos, a maioria, eles não vão aumentar a serotonina em você. O que eles fazem? Tá vendo essa recaptação que a gente chama? Aqui tem bombas do lado direito aí, ó, que tá escrito depressão. Existe, se o neurotransmissor não entrou no outro neurônio, ele fica ali passeando. E existem as bombas de recaptação. Então, eles pegam de volta. Só que o que acontece? Quando você toma um antidepressivo, um medicamento, alguma droga, ela para essa bomba. E aí vai acumulando na fenda sináptica
esse neurotransmissor. Nós temos muitos, tá, gente? Eu tô falando hoje mais da serotonina e da dopamina. Então, vai acumulando a serotonina nisso aí. E por força maior, ela entra no próximo. É isso que os medicamentos, a maioria, fazem, tá? Eles não aumentam a quantidade de serotonina dentro de você. Então, é isso aí, ó. Tá vendo? O verdinho de um lado, o verdinho de outro, é a terminação de um e o começo do outro neurônio, e as bolinhas ali no meio sendo passadas uma para o outro. Isso daí é a química da felicidade. Do outro lado, não acontece essa captação de neurotransmissor. Bom, dentro dos hormônios da felicidade, a gente também tem oxitocina e endorfina. Aí eu coloquei algumas dicas aqui para vocês. Como que eu estimulo a química da felicidade no meu cérebro naturalmente, tá? A dopamina, para você ficar mais animado, você precisa dormir bem, tá? É essencial essas horas de sono, porque eu costumo falar que é você repor a sua energia. O seu celular não funciona se você não carregar ele. E a gente quer que o nosso corpo fique aguentando a gente dormindo mal, né? Fazer exercícios, tá? O exercício já foi comprovado que é muito interessante em toda a química da felicidade. E comemorar, olha que interessante. A pessoa depressiva, ela não comemora, ela não vê o lado bom das coisas. Mas se você começar a se forçar a comemorar as conquistas diárias, pequenas conquistas, você vai estar aumentando essa química dentro de você. A serotonina é o poder da gratidão. Então, você agradecer as pequenas coisas todos os dias. Você vai estar estimulando naturalmente, quimicamente. Desfrutar da natureza e você recordar de momentos especiais. Então, sempre quando vir aquela sensação de tristeza dentro de você, que é a queda da serotonina, você começa a recordar dos momentos muito, muito especiais para você, muito felizes, o momento mais feliz da sua vida. A oxitocina, com a meditação, você consegue produzir mais oxitocina. Olha que interessante. Eu nunca vi uma pessoa que fez a meditação e falar assim, ó, nossa, não foi legal, não deveria ter feito hoje meditação. Não existe. Porque a meditação, ela traz um N de benefícios, inúmeros benefícios. Abraçar alguém, tá? Esse contato, né, com o outro vai gerar oxitocina no seu cérebro. E fazer um ato de generosidade também gera oxitocina. A endorfina é você praticar algo que você gosta, rir com pessoas, cantar e dançar. A gente vai envelhecendo, né? Vai amadurecendo e a gente esquece de quando a gente era adolescente, que a gente gostava de ficar escutando música o dia inteiro. Gente, é muito importante isso, tá? Você tá fazendo um bem danado para sua química da felicidade. Então, deixei algumas dicas aí. Curiosidades. As pesquisas já falam que o cérebro do depressivo, a pessoa que é muito triste, a pessoa que é muito desanimada, ela tem alguns probleminhas aí no ácido fólico, na queda de B12, vitamina B12. Aí a curiosidade é o seguinte, o DHA, né, que a gente chama presente no ômega 3, ele é um dos alimentos para o nosso cérebro. Faltou ele, com certeza a pessoa ela vai entrar num estado depressivo. Porque além de ele facilitar o estímulo nervoso, ele é essencial porque ele se concentra muito no sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções, ok? Então, o DH é essencial. Até para crianças, se for analisar, seria essencial. Para grávidas é muito importante, porque durante a gravidez deveria ser o momento mais feliz da mulher, mas falta muito nutrientes.
tem uma queda gigantesca de nutrientes e uma bomba de hormônios muito intensa, tá? O próprio estrógeno, ele já é um precursor do hormônio de felicidade, mas aí vem a progesterona também em excesso na gravidez e isso acaba com a mulher. Então a mulher vai ficando numa bomba química ali de hormônios que nem ela se entende. É ideal a reposição de DHA, que é o ômega 3 verdadeiro. E já se sabem também que a depressão ela tem um caráter inflamatório. Então, todas as vitaminas que são anti-inflamatórias que você acaba ingerindo, ela vai fazer um bem gigantesco para o teu corpo, para essa química poder acontecer. Então, a serotonina e a dopamina, ela precisa disso daí, no mínimo, para funcionar, para ela estar em produção. Para vocês terem uma noção, quando a gente ingere o triptofano, ele é transformado em serotonina. Mas se ele não tiver a B3 e o magnésio, não acontece essa transformação. Então, não é só comer banana, não é só repor o triptofano. Você precisa de outras vitaminas, de outros minerais para se fazer esta ponte aí. Eu costumo falar que a gente tem pedreiros muito bons no corpo, mas se a gente não dá o melhor cimento, o melhor tijolo para ele, nenhum milagre acontece. Então, é essencial o triptofano, a B3 e a B12, o complexo B em geral é essencial. Agora, falta muito quando as pessoas não são veganas e vegetarianas, faltam muito no corpo delas. É por isso que elas precisam de uma reposição. O metilfolato, que é o B9, é a forma natural da natureza, tá? É a vitamina B9. E a forma sintética, industrializada, é o ácido fólico, que as grávidas tomam, né? Que é essencial durante a gravidez. Então, é assim, dentro da nossa aloe vera tem tudo isso aí que está na tela de vocês. Tudo. Dentro da aloe vera barbadensis. Tem a vitamina C também, que é um antioxidante. O ferro é muito importante, porque assim, a gente tem, sim, abundância na alimentação diariamente de ferro. Mas se você come algumas coisas, né? Vamos supor, eu vejo muitas mamães que dão comida, né, pro filho, principalmente na fase de crescimento, aí depois da mamadeira, depois da comida. O que acontece? Essa quantidade de leite após a comida, você bloqueia essa absorção de ferro. Terrível. E aí tem muitas crianças com anemia e nem sabem por quê, tá? É por causa da própria rotina que essa mãe criou para a criança. Agora, uma coisa muito interessante é assim, você pode ter muito ferro dentro de você, mas se você tiver intoxicação de alumínio, onde a gente encontra o alumínio? No seu desodorante, na água que a gente bebe aqui no Brasil, na panela. Infelizmente, nós não poderíamos cozinhar em panela de alumínio. Então, se o alumínio está em excesso no seu corpo, o que acontece? Ela é confundida com o ferro. O ferro ele é responsável pela oxigenação dentro do seu corpo. A hemoglobina adora o ferro, que é a célula de oxigenação. E ela confunde o ferro, né, a molécula de ferro, com o alumínio. Só que o que acontece? O alumínio ele pega esse oxigênio e ele não larga por nada. O que deveria largar, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que se você tem excesso de toxina dentro de você, fica complicado o corpo trabalhar para uma felicidade, né? O zinco é essencial. O zinco é o mineral como que fala? Do bem-estar, do tesão, da alta performance. A gente precisa do zinco no nosso cérebro, porque a falta dele, mesmo você não tendo a depressão, você vai acordar desanimado, você vai ficar sem vontade de fazer as coisas e nem vai imaginar que é por falta de um simples mineral, tá?
O cálcio é essencial e o magnésio. O magnésio está sendo muito estudado como esses precursores de neurotransmissores, ele é essencial para essa transformação do triptofano para a serotonina, ok? E aí eu montei alguns kits aqui para vocês. Eu chamei de kit da felicidade, tá? Durante essa quarentena, o ser humano ele não é feito para ficar em casa, ele não é feito para ficar preso, não é verdade? E aí, a própria quebra de uma rotina que você tinha, ou você está tendo muitos problemas e está tendo que lidar com isso, a própria situação faz com que você tenha essa dificuldade de se alimentar direito, de ter a sua rotina de volta, de ter esses cuidados. Então, esse kit aqui, ele repõe tudo o que a gente precisa para a produção de serotonina, essencial à vida, tá? A gente tem o nosso famoso suco de peach, de pêssego. Esse suco, ele tem estudo até na medicina chinesa, porque ele é pêssego chinês. O sabor dele é maravilhoso, é um dos meus preferidos, porque segura a minha TPM 100%, 100% de resultado para TPM. O que é esse suco de pêssego, Érica? Ele equilibra os hormônios dentro da gente, tá? Além de ele fazer uma limpeza para as mulheres, né, no útero, nos ovários, ele equilibra esse hormônio feminino e masculino dentro da gente. Claro, é um suco para homens, excelente para homens. Então, todos os casos que vêm atrás de mim, que tem depressão, a gente não tira o remédio, porque nós não somos médicos, e a gente acrescenta vida, a gente acrescenta alimento aí. Porque tem muitos medicamentos que abaixam uma quantidade de magnésio também no corpo da pessoa, acabam com o magnésio mesmo ela se alimentando bem. Então, quando você começa a fazer o uso da aloe vera, ela tem toda aquela lista que eu passei para vocês. Por isso que é ideal, desde quando a criança tá lá com os seus primeiros meses de vida, dar uma colheradinha de aloe vera. Excelente. Eu geralmente indico para as crianças recém-nascidas aloe vera puro. Por quê? Porque ela não está comendo fruta ainda, né? É a partir dos 6 meses que ela começa a ingestão de fruta. Aí você pode entrar com aloe pêssego. Mas esse é o kit de felicidade. O DHA que eu comentei com vocês está presente no ômega 3. O ômega 3 é essencial para o teu cérebro, tanto na forma estrutural. Aquela imagem do neurônio não aparecia, mas no corpinho dele, no fiozinho dele no meio, tem uma capinha, parece uma capinha mesmo de proteção, e o DHA, ele refaz essa capinha, que é onde passam os impulsos nervosos. Então, é essencial para todo o sistema nervoso que a gente tem. Por isso que eu falo, os nossos órgãos estão envelhecendo mais do que a sua idade, pela sua alimentação, pela quantidade de remédios que você toma, pela quantidade de coisas que você faz no dia a dia, o estresse, né, o nível alto de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você não está combatendo, você não consegue combater isso na alimentação. Você precisa de um suplemento desse. Então, quando você começa a ingerir o DHA, o ômega 3, ele vai agir nessa parte estrutural do neurônio, ele vai melhorar essa parte de memória. Tem muitas pessoas que tomam o omeprazol muito tempo. E o omeprazol, ele o que acontece? Ele começa, ao longo prazo, você pode ter uma demência cerebral, já foi comprovado isso. O primeiro sintoma começa a queda de memória, você começa a ficar esquecido, mas você não vai associar com o seu remédio. Então, por isso, vamos supor que o Dr. Lair Ribeiro fala para tirar o omeprazol e tomar aloe vera, para cicatrizar o seu estômago. Então, olha que interessante, além de ter uma bomba de vitaminas e minerais, que são precursoras do hormônio da felicidade no aloe vera, você, além disso, vai cicatrizar o teu estômago também, para não ficar dependente de medicamentos que acabem com a sua felicidade, ok? E o ômega 3, faltou DHA no cérebro, você vai estar em estado depressivo, tá? Então, é muito importante, diariamente, esse DHA, esse ômega 3.
A quantidade eu já vou falar, tá? Aí a gente tem agora a nossa geleia real. Gente, a aloe vera, ela tem naturalmente 18 aminoácidos. A geleia real, naturalmente, tem 22 aminoácidos. É essencial para a vida. Eu falo que é o alimento das rainhas mesmo, né? A pele fica muito bonita. E se a pele e o cabelo fica muito bonito, você imagina por dentro o que ele está fazendo. Então, a geleia real é essencial, sim, no sistema nervoso para depressão, tá? Para ansiedade. O Fields. O Fields, ele é uma bomba de magnésio no teu corpo. E ele é inteirinho feito de clorofila, de folhas verdes, ok? Ou seja, ele vai fazer uma baita oxigenação no teu corpo. Lembra que eu falei da oxigenação? Que é essencial, porque quando falta magnésio no teu corpo, não é o cérebro seu que está depressivo só. As suas células estão deprimidas, as suas células estão doentes, porque o magnésio é usado por todo o corpo. Então, quando você repõe essa quantidade de magnésio que falta em você, não tem como, você vai sentir um bem-estar. Sem querer sentir, você vai sentir um bem-estar muito grande. E eu coloquei o nosso V-Force, porque ele tem o zinco, prestem atenção, ele tem o zinco e tem o complexo B junto. Lembra que eu falei que o complexo B é essencial nessa bioquímica aí da felicidade? E o zinco também? Então é assim, quando você acorda, toma o seu café da manhã, toma aloe vera em jejum, tá? 60 a 100 ml, 3 vezes por dia. Depois come alguma coisinha, toma o seu V-Force, seu ômega 3, você vai fazer uma bomba de química dentro de você, e aí você vai começar a sentir bem-estar e vai falar, caramba, o negócio funciona, mesmo fazendo tudo errado, porque ele começa a desintoxicar o teu organismo, ele começa a lutar com a sujeira dentro do teu corpo. Não tem como ser feliz também o peixinho num aquário sujo, que é o que está acontecendo com as nossas células, tá? Então, eu indico, para quem tem estado muito grave, né, vai continuar o tratamento médico, sim, vai continuar usando os remédios, sim, e aí você ingere 6 ômegas diariamente, 300 ml desse suco aí, PITs, por dia, fracionado, manhã, tarde e noite. Eu costumo falar para você tomar antes. A primeira coisa que você fazer, toma aloe vera e toma água de manhã, espera umas meia hora e come. Por quê? O seu estômago está vazio e aí ele vai absorver quase 100%, assim. Não vai ficar lutando com aquela comida dentro de você. Então eu acordo, você toma aloe vera, aí você toma 2 ômega 3, toma uma geleia real e um V-Force, tá? Tudo isso, Érica, tudo isso pode tomar, não tem problema. Quando você for almoçar, você toma um Fields antes, tá? Toma no lanchinho 10 horas da manhã e quando você almoçar, você pode tomar 2 ômega 3, jantar, toma 2 ômega 3. Após o almoço, 2 ômega 3 e um V-Force. Por quê? Não vai dar aquele sono após o almoço. Não vai dar aquele input, você tá cheia de comida, e aí o ômega vai ajudar nessa digestão aí, mas ele é mais absorvido quando se tem gordura junto, quando se tem alimentação junto, tá? Eu coloquei um outro exemplo aqui de kit felicidade com dor, porque assim, quando a pessoa tem a fibromialgia, que é uma dor que eu costumo falar dor de carne, dói tudo, dói o corpo todo, e é muito comum essa doença, ela acaba gerando uma depressão. Não tem como você ficar feliz, ficar sorrindo com muita dor. Então, a própria fibromialgia pode sim levar a uma depressão, ok? Então, eu coloquei aí, troquei ali no finalzinho pelo cálcio. Então, tem o aloe vera pêssego, tem o ômega 3, tem a geleia real, tem o Fields e tem o cálcio, tá? O Fields e o cálcio, eles são muito bons para fibromialgia. Excelentes, por causa da composição que eles têm. Eles vão relaxar a musculatura, vão aliviar essa dor, porque nem medicamentos acabam aliviando a dor dessas pessoas, dependendo dos casos, né? Tem casos gravíssimos,
e eu tive muitos casos de fibromialgia, casos positivos. O aloe, dá para ter uma vida normal. O aloe pêssego, mesma coisa, 300 ml diariamente, manhã, tarde e noite. O ômega 3 pode ser de 4 a 6 cápsulas por dia após as refeições. Geleia real, uma por dia após o café da manhã. Lanchinho Fields, 10 horas da manhã. Lembrando que quando você for tomar o Fields, você pode tomar 2, 4 Fields, mas você vai tomar 2, 10 horas, ó, já tá no horário de tomar. E aí você toma 2 copões de água, ok? Não é pra... tem gente que tem costume de engolir cápsula seca. Gente, não pode, não pode. Porque assim, uma das tristezas das células é a falta de água. É o deserto sem água que tem dentro de você, a secura que tem dentro de você. Nós estamos já todos desidratados devido aos refrigerantes que a gente come, devido aos açúcares que a gente come, os medicamentos, e aí você já não toma água. O Fields, ele vai dar sede, mas você tem que tomar muita água. Eu nem indico a pessoa que não toma água ficar tomando Fields, tá? Porque ele é fibra, ele vai inchar no seu intestino, porque ele é uma esponja que vai limpar os seus intestinos e vai jogar todas as sujeiras para fora. Então, para a formação do bolo fecal, para precursor de serotonina, hormônio de felicidade, porque lembrando, a serotonina é produzida pelos intestinos através do movimento deles de peristaltismo, 90%. Então, se o seu intestino não estiver legal, o cérebro, a química não acontece no seu cérebro. Então, o aloe vera e o Fields é essencial para os intestinos, tá? Então, ele vai fazer esse milagre aí da esponja intestinal. E fora o emagrecimento, né? E o cálcio, o que acontece? Quando você toma 2 cálcios antes de dormir, ele funciona como um relaxante muscular natural. Ai, Érica, mas eu tenho medo de tomar cálcio, porque dá problema renal, dá problema no coração, dá buraco no estômago, exatamente, o cálcio da concorrência. O nosso cálcio, ele tem uma outra fórmula, e a extração dele vem de fontes naturais. Mas a fórmula dele, além de ser diferente, além de ser revolucionária no mercado, ela tem a vitamina D3, que também é essencial para a felicidade, e o magnésio, ó, tem tudo que a gente precisa, tá? E aí, a vitamina D3 tem um nome errado, deveria se chamar hormônio, porque você produz quando você está no sol. Então, olha que legal. Além de você tomar o seu sol diário, que eu te aconselho, a partir das 10 horas, para esse hormônio aí, essa vitamina D3, para a felicidade, pode ver. Quando a pessoa está em estado triste, depressivo, ela nem abre a janela. Ela nem deixa o sol entrar no quarto dela. Ela não gosta de sair na claridade. Precisa tomar sol diariamente. E aí, à noite, você também repõe esse cálcio nosso, que não tem perigo nenhum, tá? Eu já passei para pessoas que tinham pedra no rim, problemas de bexiga, porque ele vai para onde ele tem que ir. Ele não fica passeando no teu corpo perdido. Ele vai para onde tem que ir por causa da fórmula dele, tá? E eu já tô viciada no cálcio. Era um produto da Forever que eu olhava e eu falava um tempo atrás assim, eu sou jovem, não preciso tomar cálcio ainda, não é assim que a gente pensa? E aí eu descobri que até os 25 anos você tem sim uma reserva de cálcio e depois você começa a usar isso daí e já era. Você não tem mais. Tanto é que eu tinha muito problema de câimbras e os médicos falavam que era normal. Depois que eu comecei a tomar o cálcio, eu acho que nenhuma dor é normal, tá, gente? Depois que o meu era bem grave. Depois que eu comecei a fazer a ingestão do cálcio, nunca mais, não tive mais problema. Mas o sono é muito bom. Eu achava que eu tinha um sono bom, tá? Dormia direto, não acordava à noite. E aí comecei a tomar o cálcio e falei, cara, não tinha um sono bom. Ele dá uma impressão que chega assim no sono REM, na fase profunda do sono, que é essencial para a juventude, para os hormônios aí de felicidade, é essencial. Então eu aconselho todo mundo a experimentar esse bonito aí,
2 antes de dormir, tanto para quem tem dores quanto para quem não tem. Para quem passou aí dos 25 anos já começa a repor isso daí. Quem toma muito refrigerante também é essencial, porque dá problema de ossos, os refrigerantes sim, tá? Porque você começa a perder cálcio no xixi, tem que repor, não tem jeito. Agora, falando de sono, existe o hormônio que a gente produz à noite, que eu não coloquei aqui, mas que se chama melatonina, e ela é produzida quando você tem uma boa qualidade de sono. E a dica que eu dou para vocês, não é para acordar durante a noite, para ir fazer xixi, para ir tomar água. Ah, Érica, mas eu acordo, é normal. Não é normal. Tem alguma coisa em disfunção do teu corpo. Tenta não tomar muitos diuréticos à noite. Tenta ir no banheiro antes. Mas a dica que eu te dou é assim, ó. Se você tiver uma luzinha no seu quarto, do celular, da televisão, um abajur, você não vai produzir direito esse hormônio, você bloqueia esse hormônio de melatonina. E quando você bloqueia muito esse hormônio, começa a ficar complicado, você começa a ter várias coisas durante o dia, desde esquecimento, de irritação, de ansiedade, porque o seu sono não é bom. Então você tem que ficar num quarto escuro, tá? A única luzinha que não interfere é a vermelha, o resto todos interferem, ok? Então essa é a dica que eu te dou, e toma cálcio e pêssego antes de dormir. Agora deu uma travada aqui, mas eu vou falar para vocês os outros kits que eu coloquei. Eu coloquei kit para grávidas, tá? Muita gente tem essa dúvida, me perguntam se as grávidas podem tomar. Gente, as grávidas devem tomar o ômega 3 e podem sim tomar o pêssego, o suco de pêssego, para trabalhar essa ansiedade, para trabalhar essa parte emocional, para fazer a reposição de DH que é necessário durante esse processo aí de gravidez, e para fazer até a formação cerebral do nenê, que acontece tudo na gestação. Então, o DHA, né, o ômega 3, a quantidade 4 por dia, e o pêssego chinês também, o suco de pêssego junto aí. Outro kit que eu tinha colocado para vocês era para diabético, porque eu não sei se vocês sabem, mas a estatística é 20 a 30% dos diabéticos também desenvolvem na depressão. Então, acontece também que tem uma química ali que acontece na produção de insulina, porque os diabéticos eles têm o problema na produção de insulina, que também acaba acarretando no problema da serotonina, dessa produção aí. O diabético ele pode tomar o aloe vera puro ou o aloe vera pêssego, também 200 a 300 ml diariamente, fracionado. Pode e deve tomar o ômega 3, 4 por dia. Vitamina C é essencial para os diabéticos, a vitamina C. 4 vitaminas C por dia. E o cálcio para dormir. 2 cálcios antes de dormir, todos os dias, ok? Muita gente também me pergunta para criança. Gente, é um privilégio as crianças poderem ter acesso aos nossos produtos. Porque se você imaginar que as mamães hoje não têm acesso tanto à nutrição, né? As crianças hoje, a alimentação delas é excesso de gordura, excesso de açúcar e falta de nutrientes. Como que a gente quer que elas vão bem na escola? Como que a gente quer que elas consigam trabalhar essa parte cognitiva dela, essa parte de desenvolvimento? Não consegue, porque não tem, lembra, o material dos pedreiros. Não tem. Então, o que vocês podem dar, mamães aí de presente, presentes aí na apresentação? Vocês podem dar o aloe vera puro. Acima de 6 meses, pode dar o aloe vera
Pêssego, claro, a quantidade é diferente, você vai conseguir dar colherada, né, para eles, mas já é essencial. Quando a criança já começar a chupar balinha, você pode entrar com a vitamina C, 1, 2 vitaminas C por dia. Se a criança fica muito doente, 2 vitaminas C por dia e o aloe vera pêssego. Quando a criança começar já a engolir cápsulas, você pode entrar com o ômega 3, ok? E se a criança tiver na obesidade, já pode, além do aloe vera, além do ômega 3, entrar com a cápsula de clorofila. Ah, ela não consegue engolir. Você vai desfarelar num suco, num suco de abacaxi, você desfarela como se fosse um suco detox para toda a família. Pode, tá? A criança obesa, ela tem que se cuidar também, ok? Então, tem esse privilégio, né, de você estar formando essa química legal no cérebro, porque a tendência também, as crianças estão muito nos celulares, as crianças, elas estão sem estímulos realmente para atividades que seriam essenciais para uma não depressão, como eu acho que um tempo atrás as pessoas brincavam na rua, as crianças brincavam muito mais do que estava sozinhos no celular. Então, essa nossa modernidade proporcionou muitas coisas boas, mas também aumentou muito esses casos de depressão em crianças, tá? Então, mamães, invistam sim nessa química aí da felicidade. Gente, para finalizar, eu vou compartilhar aqui um caso, um case de sucesso com vocês. Inclusive, ela está na live, tá? Assistindo. E é assim, ó, o que aconteceu? Quando eu conheci esta mulher, eu vi que ela não conversava, assim. Eu costumo falar que a alma já tinha ido, só tava o corpinho. E aí eu falei para ela, vamos conversar particular para mim entender a sua necessidade. E aí você via que a pessoa estava dopada, não conseguia falar. Quando você toma muito ansiolíticos, muito remédios, você começa a enrolar a língua, não consegue se comunicar. E aí, para entender o que ela tinha dores no corpo, ela tinha sofrido acidentes de carro, então tinha problema na articulação também, aonde levou ela numa depressão, ficou 4 anos praticamente de cama dentro de casa. Quando ela conheceu eu, confiou, né, em mim, mas não confiou tanto nesses produtos, eu falei assim para ela, continua com o seu psiquiatra, com seus psicólogos, continua tomando seus remédios e a gente vai acrescentar isso daqui na sua vida. O que aconteceu no caso dela? A gente entrou com Freedom, a gente entrou com cálcio, com vitamina C, que é para dores articulares, tá? A gente precisava tirar essas dores, porque a dor, ela causa, sim, uma depressão. A dor crônica, né? A dor que não passa. A gente entrou com Fields, com o nosso garlic, que é o alho, e o suco de pêssego também, tá? Praticamente foram esses... Ah, e o V-Force, o zinco, para animar ela. Então, a gente entrou com tudo isso. Em pouco tempo, a gente viu a diferença nela. Hoje, as pessoas veem ela e não acreditam. Na mudança física, ela tá super bonita. Ela aprendeu a lidar com essa química interna dela. No comecinho, era normal querer dar essa queda e eu falava para ela, mas o que você tá fazendo? O que você fez que te tratou e o que você tá fazendo? Ah, eu tô sem meu suco de pêssego. Ah, eu não tô tomando tanto ômega. Vocês estão entendendo que a gente faz com a gente uma autossabotagem também? O próprio médico tirou os medicamentos dela, foi suspendida do psiquiatra e parou com a psicóloga. Os dados que ela me deu foi mais ou menos de R$ 1.000, R$ 1.500 mensal que ela gastava, mas é o que eu falei para ela, o mais importante não é isso, o quanto você... Tudo bem, você gastava muito com a sua doença, hoje você investe na sua saúde, não chega nem perto do quanto ela gastava, mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o quanto de vida uma pessoa perde. 4 anos de cama, sem trabalhar, e sem dar atenção para os filhos, enfim, ausente. Você está presente e você está ausente, não é?
A gente está vegetando na vida. Então, é assim, a gente perde vida. Então, o melhor investimento é na gente mesmo. E se a gente tem uma bomba de química que a gente pode fazer para enganar o nosso corpinho, trabalhar o nosso cérebro, a gente tem que fazer sim. Porque a tendência natural é que essa conversa interna com você mesmo não seja tão positiva. Mas quando você entra com um nutriente, como a clorofila, como o magnésio, como o DHA, você vai querer ficar mimimi, choramingando, vai querer dar aquela queda e não vai conseguir. Principalmente com o nosso querido V-Force, não vai conseguir, tá? Lembrando, o kit felicidade, para quem tem pressão alta, tira o V-Force e coloca o Daily, ok? Por quê? Porque a pessoa tem que tratar primeiro essa parte da pressão alta, pode acrescentar o alho também, 2 alhos por dia, e o Daily 2 por dia também, tá? A depressão, a ansiedade dá muita queda de cabelo e o Daily já resolve isso 100%. E para finalizar, gente, gostaria de agradecer, né? Já vamos fazer aqui uma serotonina, né? Agradecer a presença de todos, espero poder ter ajudado vocês. Usem muito os nossos produtos, é essencial, é para a vida sim. O melhor investimento é em você mesmo, porque quando você está bem, você ajuda muita gente, tá? E eu quero deixar uma reflexão aqui. Vocês perceberam que tem um monte de hormônios precursores do bem-estar, da felicidade, do prazer. Vocês perceberam, né? Que tem vários. E tem vários que... Eu falei dos 2 principais aqui, mas tem vários. Tem várias químicas. Tem neurotransmissores sendo descobertos novos também, tá? Agora, vocês perceberam que não tem o hormônio da tristeza. Não tem o neurotransmissor da tristeza. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que naturalmente nós nascemos para ser felizes, ok? Gente, quero agradecer. Um bom sábado. Feliz Dia das Mães para as mamães aí. E fiquem com Deus. Um beijo.